só, pessoal, quem aqui de vocês já passou por essa experiência e já ficou assim com vergonha de talvez, né, de ter montado um trabalho que tenha ficado torto, ou às vezes se não for nem vergonha, a raiva que a gente passa, né, a frustração de gente e aquela sensação assim de perda de tempo, de você ficar ali, né, com todo carinho, calculando o seu bloco de patchwork, preparando, escolhendo os tecidos, as cores para fazer um trabalho, sabe? Você, com o maior carinho, com o maior prazer de estar ali, né? E aí chega no final, o bloco, o trabalho não dá certo. Isso é muito frustrante, não é? Deixem aqui para mim nos comentários quem já passou por uma situação como essa. Eu já passei muito disso na minha vida. Eu já tive momentos de raiva, sabe? Momentos assim de vergonha mesmo, de como, né? Porque eu, pessoal, eu já sabia, sempre fui muito ligada nesse mundo do artesanato. E eu já tinha feito, né, curso de corte e costura, e então eu tinha uma boa noção de costura, né? O patchwork demorou, assim, desde a época que eu já era apaixonada por patchwork, até eu conseguir, né, me especializar mesmo, ou aprender a técnica patchwork, né? Até eu ter acesso a métodos para demorou muitos anos, porque naquela época não tinha esses recursos de hoje, de internet, de curso online, não existia. E na minha cidade não tinha quem ensinasse, as pessoas nem conheciam patchwork. E aí eu queria, porque queria fazer o patchwork, e eu me aventurava em cortar os meus tecidinhos do jeito que eu achava que dava certo, com tesoura, sem ter a mínima noção de cálculo, sem ter noção de margem de costura, sem ter noção de nada. Eu me lembro uma vez que eu vi num programa de TV uma mulher fazendo lá, eu não lembro se era uma bolsa, uma sacola, era simples, de patchwork, apenas de quadrados. Eu falei, isso aí tá mole para o gato, né? Tá mole para mim, porque eu sei corte e costura, isso aí eu faço, é só cortar quadrados, emendar, e eu vou fazer uma bolsa, uma sacola, não me lembro bem, acho que era uma sacola. Super simples, não tem nem que pôr zíper nem nada, mas nem que se tivesse de pôr zíper, né? Eu sei corte e costura, né? Sei fazer outras coisas na costura, até, né, mais complicadas e tudo mais. Gente, que vergonha de mim mesma. Eu queria fazer. Eu peguei, gente, é porque eu não tenho mais esse, porque isso tem muitos e muitos anos. Eu não tenho mais essas peças guardadas, né? Por fim, eu joguei fora aqueles meus testes de patchwork quando eu não tinha realmente o conhecimento do patchwork, o conhecimento técnico, eu não sabia, não tinha base nenhuma. Então, o que eu fiz? Peguei os meus tecidos, peguei tesoura, fui lá, né? E risquei no tecido, nem lembro se eu risquei com giz de costureira, né? Porque eu tinha, ou se foi a lápis mesmo, nem me lembro. Fui, cortei com tesoura, né? E, e comecei a emendar os quadradinhos. Aí o que acontecia? O que aconteceu? Né? Vamos supor que eu quisesse um trabalho, um negócio desse tamanho aqui, vamos supor de 50 por 50, né? Aí eu lembro que eu falei, quadradinho, eu vou cortar tantos quadradinhos assim, por tantos assim e tal. Só que eu não tinha noção nenhuma, conforme eu falei para vocês. Eu nem sabia que tinha a margem de costura, que eu tinha que calcular, né? Então eu falei assim: não, eu sabia, lógico, eu tinha noção que existia a margem de costura, porque eu já fazia a costura em si, mas na costura, né, a gente riscava o molde na peça, então
cortava ali uma beiradinha, às vezes uma beiradinha a mais, mas eu sabia que eu tinha que passar a costura em cima daquela risca, né, do molde que eu tinha traçado no tecido. E aí chegou na hora do patchwork, eu falei assim, eu vou cortar um tanto a mais aqui e vou emendar um quadrado, né? Então já vou cortar quadrados maiores um pouco aqui e vai dar certo. E o que, que aconteceu? A peça que era para ficar deste tamanho ficou assim, ó, um negócio tudo torto, repuxado, porque eu sabia da existência do fio do tecido, mas eu não sabia, eu não tinha a menor noção de o quanto o patchwork tem que ser preciso, sabe? O tanto que eu teria que observar da questão do fio do tecido para a peça, para o corte sair ali, ou no sentido do fio do tecido e o outro corte sair na perpendicular do fio do tecido. Eu não tinha a menor noção disso, né? Então, nossa, gente, foi uma lástima. E aí eu fiquei com raiva, porque eu perdi tempo, eu perdi material, enfim, eu perdi muito dinheiro. Então, você se aventurar no patchwork e você não ter o conhecimento técnico te causa muito prejuízo, viu? Mas muito, e muita raiva às vezes, frustração, né? Porque a frustração vem logo depois da raiva. No primeiro momento foi a raiva, né? Mas enfim. Então, por isso que eu sei de tudo isso para passar para vocês. Então, prestem bem atenção, pessoal. Assistir aqui no YouTube, né? Como eu falei, esse programa é para quê? Para ajudar vocês, mas tudo, o que eu falo aqui não é tudo, né? Todas essas informações, isso tudo e muito mais, né? Estão organizadas lá dentro do meu método, lá dentro do Conexão Patchwork. Então, esses vídeos aqui, eles são algo a mais, são uma ajuda a mais, uma orientação, né? Para quem aí está querendo começar, né? Ou já faz alguma coisinha, tem alguma noçãozinha, mas não é tudo, né, pessoal? Não tem nem como, né? É humanamente impossível.